Levante suas mãos, continue adorando ao nome do Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Papai, nós te honramos nessa noite. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Invencível, poderoso, maravilhoso. O nosso papai querido. Dedicamos esse tempo ao Senhor. Nos consagramos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor é. A nossa vida depende de Ti. Como o Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Nós te amamos. Tu és santo, 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 santo. Obrigado, Pai. Te adoramos nessa noite. Te reverenciamos por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor nessa última quinta viva do ano. Viemos aqui para celebrá-lo, glorificá-lo, porque Ele é bom. E hoje eu tenho alguns avisos para te dar. No próximo sábado, dia 31, você já sabe, a nossa programação especial de final de ano, nosso culto da virada. Aleluia, nós estaremos aqui reunidos para exaltar o Senhor e glorificá-lo por tudo que Ele fez nas nossas vidas durante esse ano. E que bom fazer isso reunidos todos juntos em família. Então venha, que vai ser uma grande bênção. E por falar em celebrar o Senhor e adorá-lo, nós teremos a nossa oferta de gratidão que acontecerá neste culto. Que você vai trazer a sua oferta, sonde seu coração, irmãos, sobre aquilo, uma oferta mesmo de gratidão ao Senhor, para adorá-lo e reconhecê-lo e honrá-lo, por tudo que Ele fez nas nossas vidas, pelas conquistas que nós tivemos nesse ano, e que bom fazer isso com o nosso dinheiro também, tá bom? Então, sonde seu coração, separa uma oferta especial, digna do Senhor, tá bom? Eu gostaria de saber se nós temos aqui alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver, olha, temos muitas pessoas. Queria te pedir daqui, eu te vejo muito bem, mas se você puder ficar de pé para que toda a igreja te conheça. Nossos irmãos já sabem o que fazer. Queremos te dizer que você é muito bem-vindo aqui, estamos felizes com a sua visita, sinta-se em casa. Se você já se congrega em algum lugar, mande um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor. Ou se não, se você está procurando algum lugar para se congregar, quero te dizer que aqui é uma excelente igreja e nós ficaremos muito honrados em te receber aqui, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus. Agora vamos para uma parte muito alegre do nosso culto, que é os dízimos e as ofertas. Eu quero te convidar para abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Glória a Deus. 2 Coríntios 9, 6, que diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Amém, irmãos? Então aqui a Bíblia está falando sobre um princípio, que é o princípio da honra, que é colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Em relação às finanças, nós já colocamos Ele em primeiro lugar no nosso tempo, na nossa vida, e nós precisamos fazer isso também com o nosso dinheiro, honrá-lo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Ele que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o primeiro lugar. Então nós estamos com isso, adorando a Ele, honrando e dizendo que Ele é o número 1 nas nossas vidas. Então hoje eu quero te convidar a você fazer isso. Se você prefere ofertar ou dizimar com dinheiro em espécie, tem aí na sua frente um envelope, você pode estar utilizando para isso. Ou se não, se você prefere alguma forma digital, nós temos aqui o Pix aparecendo atrás no telão, também tem no envelopezinho, que é o CNPJ da nossa igreja. Se você prefere fazer isso através de cartão de crédito ou débito, temos as nossas tesoureiras lá atrás, elas irão te receber. O importante é você fazer isso com alegria, amém? Você que está nos acompanhando através da transmissão no YouTube, está aí aparecendo também para você o CNPJ da nossa igreja, que é o Pix, e o QR Code, tá? Separe a sua oferta e vamos fazer isso com muita alegria, amém? Você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, levante seu envelope. Você vai fazer através de algum meio digital, levante suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de ofertar e de te adorar, Senhor, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós sabemos que o Senhor ama aquele que dá com alegria, Pai, e é por isso que nós estamos aqui, para fazer isso. Não por necessidade, não por tristeza, mas porque nós te amamos e te reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. Recebe isso em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. O Senhor é bom, amém, irmãos? Você está animado? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, para receber da porção, Pai, que o Senhor separou para nós essa noite. Nós abrimos o nosso coração, as nossas mentes, deixamos lá fora aquilo que nós não concluímos hoje, que agora nós vamos nos concentrar, Pai, na Tua Palavra, e sairemos daqui cheios da Tua Palavra e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a gente precisa sempre de clareza mesmo a respeito de nos encontrarmos, amém, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sentados à mesa do Pai, para receber dele instruções, amém? E sempre que nós recebemos e praticamos, como o apóstolo Tiago diz, a nossa vida vai avançar, coisas vão acontecer, porque a informação ela é importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, isso fala muito da informação, mas nós precisamos entrar em exercício. Glória a Deus. Faltam 2 dias para fechar o ano, nós vamos festejar mesmo, até o dia 31, esse foi o melhor ano da minha vida, você deve dizer, até o dia 31 você deve dizer, esse foi o melhor ano da minha vida. E para o próximo ano nós vamos criar expectativas, coisas vão acontecer. Mas enquanto esse ano não encerrar, a gente festeja por esse ano. Um ano de grandes conquistas, amém? O Senhor é bom. Gente, obrigado. Glória a Deus. Deixa eu preparar aqui essa água. O Senhor é bom.
Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 14 ao versículo 16. Aleluia. Essa noite eu queria falar sobre uma vida de entrega ao Senhor. A palavra diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, irmãos, uma vida de entrega ao Senhor fala muito para nós sobre santidade e sobre santificação, que são coisas que precisam ser compreendidas por nós. Amém. A gente, quando recebemos Jesus, o Senhor disponibilizou para nós, em Cristo Jesus, uma posição. E isso fala sobre santidade. O apóstolo Paulo, ele escreve as cartas aos santos. Você já viu lá? Se fosse escrever uma carta para os irmãos que estão em Teresina, ele teria destinado aos santos em Teresina. Isso fala sobre uma posição. Mas a gente precisa compreender que essa posição não tem nada que você faça que possa melhorar. Eu li em um livro de John Bevere, ele fala algo maravilhoso. Ele diz que quando casou, a esposa dele adquiriu uma posição, esposa. Desde o dia que ele casou, passado 10 anos, a posição dela é a mesma, esposa. 20 anos depois, esposa. 30 anos depois, é a mesma posição. Mas se a partir daquele momento ela decidisse se relacionar com outros homens, diga, isso é conduta, ela poderia comprometer a posição. Então eu preciso compreender, em Cristo Jesus, eu tenho uma posição. Santo. Agora, o processo, a caminhada da santificação, é eu corresponder com essa posição. E isso fala sobre deveres. Sabe, quando nós falamos sobre essa posição em Cristo Jesus, que eu e você temos, nós nos animamos para falar sobre os direitos, e devemos mesmo buscar saber tudo sobre os nossos direitos em Cristo Jesus. Aquilo que Ele conquistou, porque eu só vou reivindicar aquilo que eu conheço. Se você tem uma herança, você só reivindica essa herança se você conhecê-la. Então nós temos que nos animar, nós temos que correr mesmo, nós temos que pular, sorrir, festejar com os direitos que nós temos na posição. Essa posição de santo nos dá direitos. Amém? Mas eu preciso compreender, existem deveres. E qual o dever? O dever é corresponder com a posição. Isso é santificação. E aí ele diz, no texto que nós lemos, ele diz, olha, sede santos, porque esse que nos deu essa posição é santo. Você percebe que é corresponder, que existe uma parte, uma responsabilidade que é nossa. E nem sempre, quando nós falamos sobre as responsabilidades, sobre os deveres, nem sempre a gente vai se empolgar tanto. Porque agora não são os direitos, agora são coisas que eu devo fazer. E sabe que durante essa ministração de hoje, pode ser que em alguns momentos eu fale sobre atos de pecado, sobre práticas, mas eu não quero aqui trazer nenhum peso de legalismo. O legalismo é o estilo de vida de algumas pessoas que elas criam regras e elas colocam essas regras acima de Deus, porque elas acham que o cumprimento daquelas regras o tornam merecedores diante de Deus, inclusive da salvação. Mas nós não cremos isso e nós não ministramos isso aqui. Nós cremos na salvação conforme a palavra diz. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem dos homens. Isso não vem de práticas. Amém? Mas sabe que muitas vezes isso é um extremo. Esse raciocínio é um extremo. E muitas pessoas estão saindo desse extremo e indo para um outro extremo. O extremo é a supervalorização das obras, das práticas. E aí se salta para um outro extremo, onde eu estou na dispensação da graça. Então vale tudo, eu posso fazer tudo, está tudo bem, está comum, é comum isso. E o fato é que
eu vendo esses dias o significado da palavra profano, e ela significa justamente isso, comum. E a Bíblia fala sobre isso, sobre não misturar o santo e o profano. Então, esses extremos, eles precisam ser equilibrados por nós. Eu não posso estar na supervalorização das obras, mas eu não posso achar que a graça, e eu passar a ser alguém que vou baratear a graça. A graça não é um tapete que eu vou lá limpar os meus pés quando acho que estou sujo. A graça é o poder de Deus, é o favor do Senhor para eu viver aqui na terra aquilo que eu não poderia fazer, inclusive com as minhas forças. A graça vai disponibilizar isso para mim. Então eu preciso considerar essas coisas. Diga, eu sou santo. Eu preciso corresponder com essa posição. Esse corresponder, como eu disse, é a santificação. É o processo que nós vamos viver. Sabe, irmãos, eu sirvo a Guarda Civil em Timon há quase 16 anos. Nesse período eu fui escalado mais ou menos em 12 carnavais. Aquilo que aqui na nossa região é conhecido como Zé Pereira, né? São aqueles eventos com aqueles trio elétricos, aquela multidão atrás. E sabe que aquele ambiente que inclusive cheira a morte, embora as pessoas estejam ali embriagadas com tudo que se pode ver e com tudo que elas podem consumir, elas não percebem isso, mas essa é a realidade daqueles ambientes. E naqueles lugares eu vi muitas atrocidades, muitas mesmo. Mas uma das piores que eu considero é de encontrar crentes naquele lugar. Isso aconteceu algumas vezes. Eu lembro de um episódio que foi marcante para mim, porque aquele ano, eu não lembro qual ano era, mas já eram 2, 3 horas da manhã, e aí enquanto a gente passava no meio daquela multidão de gente, muita gente mesmo, de repente, quando o espaço abre um pouquinho, eu saio de frente com alguém que crescemos na igreja juntos. E aí foi uma surpresa para mim encontrar ele ali, né? E ele ficou bem constrangido também, porque a gente não se via há muito tempo. E aí a gente ficou ali, aí ele veio, colocou a bebida de lado, ele já estava muito bêbado. E ele veio, me abraçou. Eu disse para ele, cara, esse lugar não é para você. E ele disse, não, William, mas eu vou voltar. E pronto, encerramos por ali. Depois disso eu não o vi mais. Naquele mesmo ano, isso era no carnaval, naquele mesmo ano, na antiga igreja que nós congregávamos, tinha um culto muito tradicional, chamado de culto da 100ª ovelha. E ele foi para aquele culto, em dezembro daquele mesmo ano. E é um culto que a casa está cheia, vem as outras congregações. E no momento do convite para a reconciliação, imagine um ambiente com 300, 350 pessoas. No momento do convite para a reconciliação, o pastor chama ele pelo nome, no meio daquela multidão. Chamou uma vez, ele não veio, chamou uma outra vez, e ele não veio. Aquilo era um domingo, no sábado seguinte, ele sofre um acidente de carro e falece. Você percebe o cuidado de Deus na sua presciência, o zelo de um pai, tenta trazer para perto. E o que conduz esse jovem a essa condição? As influências, as amizades e alguns outros fatores. Mas eu quero destacar a decisão. A decisão que ela precisa ser definida e entendida por nós. Os deveres de corresponder. Quando Caim erra, lá em Gênesis no capítulo 4, e o Senhor vai falar com ele. Ele diz, o que foi, Caim, que você está zangado? Qual é o seu problema? Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Ou seja, há um procedimento. E ele conhecia esse procedimento. Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto. Se Deus está falando com Caim sobre um procedimento, é porque ele era conhecedor desse procedimento. E ele diz a Caim, olha, o pecado espreita a sua porta.
Aí ele diz, e ele deseja destruir-te. O Senhor está sinalizando a Caim. E aí ele diz depois, mas cabe a você resisti-lo. Existem decisões que são nossas, irmãos. A gente precisa andar consciente disso. E sabe que a gente vai precisar nos afastar de pessoas. Para a gente caminhar nesse processo da santificação, vamos precisar. Nós vamos precisar nos afastar de ambientes. Existe uma natureza terrena que ainda puxa para algumas coisas. Fuja. Essa consciência, ela precisa estar muito clara dentro de mim. Eu lembro de uma vez, eu conversando com um amigo, e ele disse, mas está muito radical. Eu disse, Jesus ministrando sobre santidade, ele falava para você tirar o olho, tirar a mão. Nós estamos falando sobre se afastar de pessoas, se afastar de lugares. E quando Jesus diz, olha, se o seu olho te faz pecar, arranca, se sua mão direita te faz pecar, arranca, o que Jesus está dizendo é que a santidade vale mais do que as partes do nosso corpo. Para você ver o nível de importância que existe nisso. E se eu não compreendo essas coisas, eu não vou conseguir caminhar nesse processo de santificação. Porque eu vou estar alheio, imaginando que o Senhor vai se amoldar ao meu estilo de vida. E o fato é que Ele não vai. Eu vou precisar me amoldar a um novo estilo, a uma nova cultura que agora eu preciso ter. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para um reino de luz. Então eu agora preciso conhecer o modo de viver, esse novo modo de viver que eu preciso ter. Se você sair do Brasil e você for morar na Nova Zelândia, você vai usar essa roupa que você está usando? Não, é uma outra cultura. Eu tenho que vestir uma outra roupa. Eu estava conversando com alguém e ele me disse em algum país que se alguém lhe der um almoço e você terminar de comer e você agradecer aquela pessoa, para ela é uma ofensa. Cultura. Porque ele entende que com aquele agradecimento você tentou pagar o que ele deu. Então para eles é uma ofensa. Então veja que eu preciso conhecer a cultura. Então qual a cultura do reino? Eu fui tirado de um lugar, de um império, de um domínio. E eu agora tenho um projeto de vida, eu preciso corresponder com essa posição. Eu preciso valorizar isso que o Senhor me deu, é um estilo de vida. Eu vou precisar prosseguir passo a passo. Conhecendo, como eu falei no começo, existem direitos, eu preciso conhecer. E existem deveres, existem passos que eu vou precisar dar. Para que eu possa avançar naquilo que o Senhor tem. Amém, irmãos? O Senhor é bom, e o Evangelho é isso. O Evangelho, irmãos, é um chamado ao arrependimento mesmo. A Samis falou sobre isso aqui domingo de forma maravilhosa. Volte lá e assista no YouTube. João Batista, quando ministra, ele fala sobre arrependimento. Ele diz, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, ele diz, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 2, ele vai falar e ele diz, arrependei-vos. O autor aos Hebreus, quando vai listar as doutrinas básicas de Cristo, a primeira que ele lista, arrependimento de obras mortas. Isso precisa nos ensinar alguma coisa. É verdade que um dia nós estivemos em um lugar e aquele arrependimento foi uma conversão, foi uma mudança de rota. Mas depois que nós estamos no caminho, nós precisamos, vez por outra, nos ajustar. A Bíblia diz que Deus escreveu dias para nós vivermos. Mas sabe que a gente não pode compreender isso como uma predestinação. O Senhor escreveu dias, então eu fazendo coisas ou não fazendo, vão acontecer. Não é verdade. Porque eu preciso me alinhar à palavra. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a palavra. Então o Senhor projetou dias para você viver, para mim viver. Mas eu preciso conhecer esses dias, projetar, me alinhar à palavra. Isso muitas vezes será por meio do arrependimento. Se arrepender por não buscar, por não conhecer. No momento que eu me arrependo, eu me alinho.
eu me ajusto, eu mudo a minha maneira de caminhar, mesmo já estando no caminho. Mas é possível nós estarmos um pouco à margem daquilo que Deus tem. Vamos precisar colocar força mesmo. Lá em Hebreus, ele disse, olha, não resisti o pecado até chegar ao extremo de derramar o próprio sangue. Que coisa, hein? Mas isso fala sobre um esforço. Isso é você trincar os dentes mesmo. E se basear na palavra, porque às vezes não é você tentar fazer coisas na força do seu braço, mas o entendimento da palavra, depois que você pegou, como a Samis falou aqui domingo. Sabe, nós não vamos guerrear. Não, agora nós vamos ocupar um espaço. E o que a palavra diz? A palavra diz que eu tenho uma nova natureza, então eu me agarro a isso. Lá em Romanos a palavra diz que essas coisas já não me dominam mais. Às vezes você compreender isso é decisivo na caminhada. Então se essas coisas não me dominam mais, significa dizer que um dia elas dominaram. Fazia parte da natureza, como você colocar um peixe dentro da água. Ele não vai calcular a maneira de nadar. Você colocou, ele já nada. É a natureza dele, ele prossegue. Mas o que a Bíblia diz? Que essas coisas não dominam mais. Então esse controle agora está comigo. Sabe, uma vida de pecado só pode acontecer por dois motivos. Ou a pessoa não nasceu de novo, ou o seu espírito não está sendo adequadamente alimentado. Só tem essas duas opções. E aí nós precisamos nos avaliar. Porque é possível nós vivermos como filhos, mas sendo guiados por uma natureza carnal, uma natureza terrena. Mas isso não é o projeto de Deus. Então eu preciso decidir, é uma decisão. Eu preciso desejar. Eu decido e eu desejo isso. Lá em Isaías a palavra diz que Deus derramará água sobre os sedentos. Sobre quem ele derramará água? Aqueles que querem, aqueles que têm sede, aqueles que abrem, porque é possível a água estar jorrando, mas eu posso estar aqui escondido embaixo de um puxadinho, de um guarda-chuva. Mas ele disse, ele derramará água sobre os sedentos, sobre os que decidem, sobre os que desejam, sobre os que querem. Viver a santificação precisa ser uma decisão diária nossa. O mundo vai nos chamar, a carne vai nos conduzir, ou querer nos conduzir, mas eu preciso estar atento, lembrar daquilo que Deus falou para Caim. Ei, o pecado está batendo, mas saiba o objetivo do pecado é destruir você. Só que esse controle está com você. Você é quem vai barrar ou você vai abrir a porta. E às vezes as coisas acontecem e a gente vai querer atribuir a outras pessoas, como eu falei sobre a influência. E de fato, a gente precisa conhecer sobre essas influências para que a gente feche as portas. Nós somos seres influenciáveis, mas também nós somos seres influenciadores. Então, se eu não consigo influenciar você a vir, eu preciso me afastar. Eu não estou conseguindo te influenciar. E eu estou sendo influenciado por você para viver uma vida fora da palavra. Eu preciso me afastar. Deus é um bom pai, zeloso, cuidadoso. No mundo existem pacotes muito bonitos, mas dentro o que há é morte. A Bíblia fala sobre isso. Tem caminhos que para os homens parecem bons. Então a gente precisa de fato caminhar com os nossos olhos abertos, iluminados pela palavra. Mas a gente precisa receber isso com o nosso coração aberto, pronto. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, irmãos, e uma vida como essa muitas vezes vai nos custar mesmo, sacrifício, como eu disse antes. Ajustes diários, arrependimento, mudança de rota.
mudança de comportamento, mudança de ambientes. Isso às vezes vai nos custar um esforço. A vida com o Senhor é essa. Mas sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Corresponder com a posição de santo que nós temos hoje. Sempre vai valer a pena. Os pais vão me entender bem. Os filhos, no ano escolar, por exemplo, os pais passam um ano investindo, né? Não só financeiramente, mas é todo um cuidado de acompanhar, de saber como estão as notas, de saber como estão na escola, de comportamento, indo a reuniões. Então é investimento. E agora no final do ano, agora em dezembro, a gente recebeu o resultado dos meninos aprovados, direto. Graças a Deus. Mas você percebe que a aprovação deles é uma correspondência ao investimento que foi feito. Eles estão correspondendo com aquilo que foi feito durante todo o ano. Mas sabe quando a gente recebe o resultado, a gente fica animado, querendo dar um presente para eles. É assim o coração de pai. Cadê os pais? O que eles estão fazendo é correspondendo com aquilo que já foi depositado. Mas a gente quer dar de novo. E no reino do Espírito? É do mesmo jeito. Nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. Na generosidade, no cuidado, na fidelidade. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Ele nos deu Jesus e essa posição de santo. E agora a Bíblia diz, agora você precisa corresponder com ela. Eu queria ler um texto para a gente finalizar. Eu queria que você abrisse lá. Eu queria mesmo que você lesse esse texto com essa visão do que eu estou falando. Eu queria que você lesse Ezequiel, capítulo 48, versículo 11, com a visão daquilo que está lá em Isaías. Em Samuel, em 1 Samuel, quando Deus fala a Samuel, olha, eu vou honrar aqueles que me honram. É necessário corresponder com o Senhor. Isaías, capítulo 48, versículo 11, eu quero que você leia com essa visão. Nós nunca vamos ganhar do Senhor nos dar. Ele nos dá uma posição, temos que corresponder, mas Ele sempre tem retornos para nós. Vai custar um empenho? Vai, mas vale a pena. Ezequiel, capítulo 48, versículo 11, diz assim: esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, dentre os filhos e descendentes de Zadok, os zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir, e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. Veja que texto maravilhoso, irmãos. O contexto é de uma reconstrução. O Senhor está organizando, se você ler o texto, Ele dá as medidas, dá onde vai ser e para quem vai ser. E nesse texto Ele diz assim, estas terras são para os sacerdotes consagrados. Em outras versões diz sobre os sacerdotes santificados. E Ele diz, olha, são aqueles que foram fiéis, mesmo quando aqueles que foram separados para ser fiéis, eles foram infiéis. Às vezes a gente encontra pessoas e elas estão lá fora. E a gente diz, o que foi que aconteceu com você? Não, foi o meu líder que não me promoveu. Não, foi o meu líder que não isso. Não, foi o meu líder que não... Não, foi o meu líder que se afastou também. Então eu fiquei desanimado e me afastei. O que ele está dizendo, ele diz, olha, isso aqui é para aqueles que mesmo quando viram fiéis se afastando, mas eles permaneceram. E ele diz, essas terras são como um presente especial. Isso aqui é só para eles, os sacerdotes santificados. Eles não abriram mão da santidade, da santificação, trincaram os dentes, se afastaram daquilo que precisava se afastar, abriram mão daquilo que talvez requereu deles um esforço muito grande, mas sempre vai valer a pena.
O Senhor disse: eu honrarei aqueles que me honram. Viver em honra ao Senhor é viver em submissão à sua palavra. Aquilo que a palavra diz eu preciso considerar. E sempre vai valer a pena. O Senhor é um bom Pai, galardoador e cuida de nós. Amém. O Senhor é bom. Fica de pé em nome de Jesus. Nós estamos chegando, irmãos, no finalzinho do ano. Estamos na reta final. Mas sabe, faça suas listas de prioridades. Essas listas daquilo que nós fazemos, dos projetos para o próximo ano, elas estão cada vez mais sendo... essas listas a gente não cumpre. Mas você só vai perceber que não cumpriu quando você vê aquela lista. Você olha, esse ano eu não malhei. Mas você tem que fazer a lista. Vamos colocar na nossa lista prioridade. Viver um nível de santificação maior do que o que nós vivemos antes. Considerar a importância disso. Faça a sua lista. Amém. Viva um nível maior de santificação. O Senhor espera isso de nós. Ele nos deu uma posição. E nós precisamos lembrar dessa posição. Santos, sacerdotes. Na antiga aliança, o texto que nós lemos em Ezequiel se referia a uma linhagem só, a um grupo de pessoas que eram os sacerdotes. Hoje os sacerdotes somos nós. E aí ele diz: olha, esse condomínio fechado, não, você não vai entrar não, esse aqui é só para os consagrados. É um presente especial de Deus. Sempre vai valer a pena. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, que é alimento para o nosso espírito, Pai. Nós desejamos receber do Senhor as águas que o Senhor tem para derramar. Nós estamos sedentos, Pai. Nós nos arrependemos do desconhecimento de coisas, da Tua palavra e de um estilo de vida muitas vezes distante daquilo que o Senhor tem. Nós desejamos viver um nível de santificação muito maior, prosseguindo, conhecendo, avançando naquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Nós não abriremos mão disso. Nós renunciamos, Pai, aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E nós sabemos que nós estamos ganhando com isso, em Te agradar. Nós sempre vamos ganhar, Pai. O nosso interesse não é nas coisas que podemos receber do Senhor. Nosso desejo é considerar a Tua presença em nós, valorizando essa posição todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas, Pai, nós queremos amar o Senhor e a Tua palavra mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Nada que o mundo possa nos oferecer vale aquilo que o Senhor tem. Nós amamos essa posição, consideramos a Tua unção e a Tua presença em nós. Oh, aleluia. Existe alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus? Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre uma mudança de natureza que só é possível com um novo nascimento. Eu vi uma frase que diz que a religião foi os caminhos que os homens trilharam para chegar até a Deus. Eu não estou falando sobre isso. O restante da frase diz que Jesus é o caminho preparado por Deus para o homem se achegar a Ele. Eu estou falando sobre você receber Jesus, não uma religião. A religião não muda a sua vida. A religião até mesmo nos separa. Porque quando vamos falar sobre religião, um grupo vai para lá, o outro grupo vai para o outro lado. Mas quando nós falamos sobre Jesus, nós podemos sentar a uma mesa. Porque nós nos tornamos filhos de Deus com um novo nascimento.
Alguém deseja receber Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você e te conduzir a isso. Todos salvos? William, eu já tomei essa decisão em outro momento, mas eu vejo que andei distante por outros caminhos, esfriei por um tempo, e eu desejo me reconciliar com o Senhor. Se existe alguém aqui nessa condição, vem aqui à frente. Nós vamos orar com você, orar por você. Estaremos juntos nessa caminhada em nome de Jesus. Alguém deseja tomar essa decisão? Todos salvos, todos reconciliados. Alguém deseja receber o batismo do Espírito Santo? Você quer se reconciliar? Venha. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Qual o seu nome? Diana? Diele. Glória a Deus, Diele. Você já tomou essa decisão antes? Hoje você está se reconciliando com o Senhor? Ou você está nascendo de novo? Você nunca tomou essa decisão antes? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar por você. Eu quero te dizer que não importa o que passou. O Senhor é um bom Pai. Ele sempre esteve aqui esperando por você. Você deve conhecer aquela passagem do filho pródigo. E é interessante como o pai estava lá esperando pelo filho. Ele avista o filho de longe. E aí ele chega com toda uma condição, a sua mentalidade tão pesada de tantas coisas, de tantas feridas. E aí ele só queria chegar ali. E aí o pai diz para ele: não, prepara uma roupa nova para ele. Ele diz imediatamente: traga essa roupa para ele. Traga um anel de autoridade, a sandália de filho, e prepara uma festa. Essa é a forma que o Senhor te recebe hoje. Amém. Vamos orar por ela. Estenda sua mão para cá. Pai, nós te rendemos graça pela vida da Diele. Nós nos alegramos pela vida dela e pelo seu retorno à casa do Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que ela nunca mais irá se afastar, nunca mais estará distante, mas estaremos junto com ela, Pai, nessa caminhada, avançando, progredindo, e ela viverá aqui na terra todos os dias que o Senhor projetou para a vida dela, em nome de Jesus. Dias de vitória, dias de paz, de prosperidade e avanço para ela e para sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós somos uma família, estamos junto com você nessa caminhada. Da mesma forma que aquele pai recebe o filho com festa, ele diz: olha, prepara uma festa. Nos céus hoje tem festa. E aqui também essa família fizeram uma surpresinha para você, olha lá. Eu sou nova criatura, nova criatura. 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 Eu sou. Sintoma de enfermidade, deseja receber imposição de mãos para cura, faz um sinalzinho com sua mão, vamos orar por você. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Todos curados? Glória a Deus. Gabriel, estamos juntos. Valeu, gente. Amém, glória a Deus. Já vamos finalizar. Só quero lembrar você de sábado, nosso culto da virada. Lembrando da inscrição, irmãos. Para você vir, você precisa ter feito a sua inscrição. Se você não fez ou tem alguma dúvida a respeito disso, por favor, passa lá
no balcão da igreja, no hall de entrada, para você se informar melhor, tá? Lembrando também da oferta de gratidão. Vem e traz essa oferta, irmãos, para você reconhecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. Vai ter culto no sábado e como é que fica no domingo? Vai ter culto também, normalmente, amém? Às 16 e às 18 horas, tá bom? No mais é isso, vá na graça e na paz, seja abençoado na prática da palavra.